Olá! No vídeo de hoje vamos fazer uma revisão sobre HTML, CSS e JavaScript. Vamos mostrar também Bootstrap e jQuery e no final, juntando as partes. Ok? Então essa é a nossa agenda, vamos comentar um pouquinho aqui da parte teórica sobre esses conceitos e depois partir para o nosso mão da massa. Então vamos lá. Então HTML é uma linguagem de marcação de texto, ela não é uma linguagem de programação e ela é usada para estruturar, construir a maioria dos documentos que nós encontramos na internet. Inclusive, mesmo documentos que não tenham extensão .html, tenham extensão .php, .jsp ou .aspx, que são das linguagens de programação respectivas PHP, Java e .NET, o HTML está presente porque ele estrutura o documento, mas o HTML em si ele não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação de texto que contém várias tags marcadores para organizar um documento. Essas tags marcadores trabalhem, para que elas trabalhem em conjunto com CSS e JavaScript. Essa é a questão do HTML, que depois a gente vai ver, revisar rapidamente um exemplo prático. CSS, então, são folhas de estilo. Essas folhas de estilo elas servem para aplicar algumas formatações. De que tipo? Estilo de fontes, cores e etc., que a princípio existiam dentro do HTML nativo, mas hoje não é mais recomendado o seu uso. Então, atualmente, conforme foi evoluindo o HTML, CSS, etc., surgiram bibliotecas que auxiliam a formatação desses documentos, como o Bootstrap, entre outras, e nós vamos mostrar um exemplo de criar um formulário usando Bootstrap. Em seguida, nós temos o JavaScript, que é o terceiro componente, pensando na questão do lado cliente, onde você tem HTML para organizar o texto, tem CSS para formatá-lo, aplicar estilos e etc. E JavaScript para dar um pouco de automação, um pouco de programação, dinamismo, vamos entender assim, para as suas páginas web. E entre as várias bibliotecas que tem, que complementam esse trabalho com JavaScript, tem o jQuery, entre outras. O jQuery é só um exemplo, mas ela é utilizada para formatar algumas coisas dos comandos JavaScript de uma maneira mais amigável, vamos entender assim, dentro da sintaxe dessa biblioteca. Então, ao final, o que nós temos hoje na maioria dos sites é uma junção dessas três tecnologias para criar documentos, fora ainda as linguagens de back-end, que auxiliam a parte de programação, banco de dados, como PHP, .NET, Java, Python, entre outras. Então, vamos lá. Vamos daqui a pouco para a segunda parte do vídeo e fazer um mão na massa, não ainda com PHP, mas juntando já, fazendo uma revisão, juntando essas partes de um HTML com JavaScript, e ali no caso trabalhando com a biblioteca jQuery e uma apresentação do Bootstrap. Ok? Então, até daqui a pouco. Vamos dar continuidade então, agora na parte prática. Bom, primeiramente a gente vai criar um projeto novo. Pode ser um projeto PHP ou outro, nós vamos usar um outro aqui. Nós vamos usar um projeto web, um projeto estático da web. Você vem aqui nas opções, vamos repetir aqui, File, New. Não é um projeto PHP, é um outro projeto dentro do Eclipse. Nós vamos escolher aqui a pasta web, a pasta estática, dá um Next. Você define o local onde ele vai estar. Como nós não vamos utilizar nenhum servidor, por exemplo, o Champ, quando a gente trabalha com PHP, nós podemos salvar esse documento HTML em qualquer local. Nós vamos dar o nome aqui de aula 2, você pode dar o nome que você quiser, é só uma pasta, e vamos finalizar aqui.
Interessante notar, né, agora a gente vai abrir a perspectiva, que é a maneira como o Eclipse trabalha, para a perspectiva web. Lembrando sempre que as perspectivas dentro do Eclipse estão disponíveis, né, estão disponíveis em perspectiva. Abrir perspectiva pode ser JavaScript ou outra, né, que você acaba escolhendo aqui. Uma vez que você tem essa perspectiva aberta aqui, nós não precisamos dessa pasta Web Content, né? Ela é criada automaticamente pelo Eclipse, então botão direito aqui em cima, vamos excluir. E aqui nós vamos criar então os nossos arquivos. Vou só arrastar para cá, essas observações. Essa outline a gente tem aqui em Show View, que são visões complementares da nossa perspectiva. Vamos criar aqui uma página simples chamada de index, tá? Um arquivo HTML, index.html. E aqui vamos consertar algumas coisas aqui. Primeiro, botão direito em cima do nome do projeto, propriedades. A gente só tem que conferir, né, se ele está com o TF8, se não tiver, a gente muda no projeto. Vamos usar a marcação para Unix, tá? Aplicar e fechar, e vamos fazer também a mesma marcação aqui para o nosso arquivo HTML. Por que usar o TF8 e etc? Bom, o TF8 é o padrão utilizado na maioria das páginas web, bem como arquivos, porque contempla a maioria dos caracteres, né, além da língua inglesa. E a gente marcou a opção Unix ali, porque a maioria das hospedagens na web, apesar de a sua máquina, por exemplo, ser Windows, a maioria das hospedagens na web é o sistema Linux, tá? Grande parte. Então a gente já adapta isso aí para não ter problemas de caracteres, seja no texto que é mostrado para o usuário ou até mesmo no texto que você está utilizando aqui. Então nós vamos colocar aqui o TF8, vamos colocar o título da página, teste, HTML mais JavaScript mais CSS. O que a gente quer aqui? Nós queremos criar um pequeno formulário com 2 campos, pedindo 2 números e realizando uma operação de soma e mostrando esse resultado dentro de um parágrafo, tá? Então, uma revisão rápida, juntando os conceitos que a gente viu ali na teoria de HTML, CSS e JavaScript. O CSS, no caso, a gente não vai usar o CSS puro, vamos usar a biblioteca Bootstrap. E no caso do JavaScript, nós vamos usar o jQuery. Então, aqui, ó, no projeto ainda, a gente vai fazer 2 pastas, CSS, JS. Feito isso, agora a gente vai na internet, nós vamos começar baixando aqui o primeiro JavaScript ou Bootstrap, tanto faz a sequência, a ordem. Você vem aqui na opção Download, né, acessou o site do jQuery, você pode vir aqui na opção Download. Essa versão do jQuery ela pode mudar, então se você de repente está assistindo esse vídeo em algum momento no futuro, a versão do jQuery já pode estar numa versão superior a essa 3.5. Aqui alguns comentários rápidos. A versão comprimida, né? Aqui não quer dizer que ela está zipada, enfim, ela só quer dizer que esse arquivo foi otimizado para que rode, né, de uma maneira mais eficiente, uma maneira que nós costumamos falar minificadas, tá? É o famoso ponto .min. O que o arquivo teria normalmente de 7.000 a 8.000 linhas foi condensado em 2 linhas, tá? Afeta um pouco de taxa de carregamento da página, enfim, é a versão que normalmente é disponibilizada quando o site entra em produção, tá? Quando ele entrar em produção, você usa esse arquivo. Se você não quiser usar esse arquivo, está em tempo de desenvolvimento, ainda está construindo o site, você usa essa versão aqui, não minificada, né, que não tem a extensão .min atrás. Então, a gente vai fazer o seguinte, não clica direto do arquivo, tá? Tem navegadores que vão fazer isso aqui, ó. Vou abrir até em outra aba. Em vez de fazer um download, ele vai abrir o arquivo do JavaScript. O que a gente vai fazer? Botão direito aqui, salvar link como,
Essa opção de salvar, tá? Ela vai variar conforme o seu navegador, mas você tem que achar uma opção compatível que permita que você salve o arquivo, não que ele abra direto, tá? Se você abrir direto, você vai ter que copiar manualmente isso aí e colar, né, o conteúdo para algum outro texto que você esteja criando, texto ou arquivo, enfim, com aqueles comandos JavaScript da referida biblioteca, seja jQuery ou outra, além de poder incorrer em algum erro. O ideal mesmo é salvar, então, o botão direito, procura a opção do seu navegador ali conforme mostrado no vídeo. Onde é que nós vamos salvar isso? Por enquanto, salva em qualquer lugar, depois nós vamos copiar para um local específico ali no projeto do Eclipse. Ok, salvou e nós vamos colar para cá. Copia e cola. Abre ali no seu navegador que ele baixou, busca ali na pasta, copia e cola e coloca aqui. Ok? Aqui foi resolvido o jQuery. Vamos fazer agora aqui com o Bootstrap. Então o Bootstrap atualmente está na sua versão 4.4, 4.41, né? Pode ser que isso mude no futuro, então tem que ficar atento aí, mas o processo vai ser o mesmo. Rapidamente, né, o Bootstrap ele deixa, né, com vários formatos CSS, várias classes CSS e várias folhas de estilo, ele já deixa o teu site pronto para lidar com design responsivo, tá? É preparado para tablet, além do telas de computador normal, para celular, enfim, ele otimiza bastante seu tempo e é uma das bibliotecas bem utilizadas em vários projetos, entre outras que existem, tá? Aqui tem uma explicação como é que ele funciona. O que para nós precisamos agora é copiar isto aqui, ó, nessa linha. Por que nós não vamos usar uma abordagem fluida? Porque a gente vai usar a abordagem responsiva, tá? Tem questão de ele se adaptar ou não automaticamente, conforme está descrito aqui na documentação, sobre diferentes formatos de tela. Então, nós vamos usar aqui essa abordagem aqui de SM. Então, vamos copiar essa linha aqui, vamos abrir o Eclipse e nós vamos colar isso aqui. Só um detalhe, essa classe aqui, Container SM, ainda não está disponível para nós, porque nós não importamos a folha de estilo, assim como o jQuery ainda não está disponível para nós. Vamos fazer o acerto já daqui a pouco. Então, você entrou no site, quiser ver a parte de documentação, basta clicar aqui, você cai aqui e a primeira parte da explicação é isso aqui. Depois você trabalha aqui em conteúdo, componentes, etc., procurando o que você quer. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com um formulário, tá? Então, nós fomos na aba Componentes, Forms. Existem vários modelos de formulário, tá? Vários layouts, enfim, você escolhe aqui uma infinidade de modelos, abordagens e etc. O que a gente quer? Um formulário simples que nós consigamos manipular algumas coisas e fazer uma soma, tá? Então, nós vamos pegar esse modelo aqui, a gente vai alterar algumas coisas, vamos copiar simplesmente por aqui com o mouse, você seleciona ou vem aqui nessa opção, copia e nós vamos fazer o seguinte, dentro dessa div aqui, já responsiva, nós vamos colar esse código do Bootstrap. Ctrl Shift F, nossa tecla de atalho, ele vai estruturar o documento dessa forma aqui. E está aqui o nosso formulário. Ok? Nós vamos mexer nisso aqui, tá? Mas já vamos fazer o primeiro passo, importar o JavaScript. Nós vamos vir aqui, script, e src, indicando onde é que está o nosso arquivo do jQuery. Então, está aqui, ponto barra, né, usar o caminho absoluto ou o caminho relativo, 2 pontos, tá? Vamos usar o caminho absoluto, js e o nome do arquivo, jQuery 3.5.0.js. Repare que nós baixamos a versão de desenvolvimento, não tem extensão .min aqui. Ok? Primeira coisa, para que o jQuery ele seja aceito, né, e seja verificado na nossa página, nós temos que fazer o seguinte.
testar se o arquivo aqui, né, o caminho está correto. Como é que nós fazemos isso? Segura a tecla Ctrl, né, do lado esquerdo e testa o caminho. Se você digitou o caminho certo, o nome do arquivo está certo e ele está fisicamente onde você disse que ele estaria, reparem que o cursor aqui, ó, ele mudou para um formato de uma mão, tá? Se isso aqui tiver tudo certo, ele tem que mudar para esse formato. Tanto é que se eu clicar aqui segurando o Ctrl, tá? Clicar com o mouse, vou esperar um pouquinho, ó, já abriu aqui o arquivo. Agora vamos supor aqui que eu errei alguma coisa. Nome do arquivo, nome da pasta, olha só. Vou segurar o Ctrl novamente. Reparem que o cursor não muda, então você está errando alguma coisa. Ou é o caminho, ou é o nome do arquivo. Então sempre se atente a isso. Baixou um arquivo, já inclui, se você vai trabalhar com ele, já inclui ele no seu arquivo principal, no caso aqui no index.html, e confira o caminho e extensão do arquivo, nome do arquivo e etc. Outra coisa, se acostume a trabalhar com letras, né, minúsculas, crie um padrão nos seus projetos, uma boa prática é usar tudo minúsculo e sem acentuação. Não coloque espaços, se você tiver necessidade de organizar os seus arquivos, é uma boa prática usar um underline, mas não crie um nome aqui, vamos renomear aqui, por exemplo, um index test. Tá? Não coloque espaço em nome de arquivo, não é uma boa prática. Eu vou até fechar aqui, vou renomear o arquivo de novo, botão direito do mouse, sempre, né? Vou apagar essa parte de teste. Se tiver necessidade, usa um underline. Se não, né? Se você quiser separar as palavras, se não, junta tudo numa palavra só e assim por diante, ok? Então vamos lá, estamos aqui com o nosso formulário, precisamos agora do Bootstrap. Então, a gente vai vir aqui, download. Automaticamente aqui a gente tem várias opções, tá? A gente vai procurar por essa versão aqui, ó, que já está compilado tanto o CSS como o JS e vamos mandar baixar. Clica no botão download, ele faz essa pergunta aqui, vai variar conforme o seu navegador, lembrando que isso aqui é o Firefox, manda baixar. Baixou o arquivo, nós vamos vir aqui, vamos clicar aqui, tá? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos optar, como estamos em ambiente de desenvolvimento, vamos pegar, não é a versão min, é o CSS mesmo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos arrastar esse arquivo aqui para dentro. Daí ele vai perguntar se deseja copiar, nós nunca queremos linkar, é cópia, tá? Ele tem que ser copiado fisicamente, porque às vezes acontece de você estar num arquivo compactado, como é o caso ali, e ele querer linkar, fazer um atalho apontando para dentro de um arquivo compactado. Não vai funcionar, tá? Tem que copiar fisicamente, arrastar uma cópia de arquivo. Então, está aqui o Bootstrap. O que mais a gente vai fazer agora? Por enquanto, nada. Tá? Outro ponto, na verdade, sim, a gente vai importar a folha de estilo ali do Bootstrap, mas só um adendo, tá? Por que a gente colocou o JavaScript aqui no final e não, né? Já vamos consertar aqui também, vamos deixar para a versão correta, fazer o teste novo, ó. Por que a gente importa aqui no final? Questão de performance, tá? Dependendo da programação que você tiver, se você carregar esse JavaScript aqui no cabeçalho, que é possível, ele pode demorar, o usuário que for acessar seu site pode demorar a vê-lo. Por isso a gente faz as importações e programações, se necessário, embaixo aqui. Tá? Pelo menos o usuário já vai ter uma estrutura do DOM, né? Documento, né? De objetos ali da tua página carregada. Por mais que ainda não tenha, de repente, as formatações que você quer e etc., mas ele sabe que pelo menos a página carregou até ali, do que ficar esperando carregar, porque tem programação envolvida e não ver resultado nenhum e acabar deixando o seu site sem poder ver o seu conteúdo. Bom, feito isso, a gente vai para a parte de importação, né, das folhas de estilo. Então é isso. A princípio, vamos conferir o arquivo. Se clicarmos aqui, ele vai abrir, então o caminho está correto.
está disponível. Agora a gente vai mexer algumas coisas aqui. Por exemplo, nós vamos chamar aqui de número 1. O ID dele vai ser número 1. Nós não temos o name, mas poderíamos colocar o name, né? Se a gente fosse enviar isso aqui para o PHP, então vamos fazer número 1 também. O ID e o name tem que ser iguais, né? Preferencialmente. Aqui nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar nunca compartilhe seu e-mail. Aqui nós vamos trocar essa informação do for para refletir o ID. Ok. Nós vamos chamar aqui está e-mail help, podemos deixar aqui ou botar e-mail ajuda, enfim, isso aqui não influencia nada. Aqui nós vamos de número 2, name é igual a número 2, for, mesma ideia. Reparem que aqui essa estrutura, tá, pessoal, são todas classes que nós copiamos lá do site do Bootstrap. ID, nós vamos retirar essa opção aqui, nós vamos ter um checkbox. Na verdade, aqui dentro, nós vamos tirar só input e nós vamos deixar um parágrafo aqui, chamado ID igual a resultado, ok? E dentro dele vai ter essa opção aqui, resultado. Pronto. O botão enviar, ou melhor, somar, e nós vamos colocar também um ID, somar. Muito bem, está aqui, nós vamos trocar, aqui a opção não é password, aqui é número 2, nós vamos colocar ainda aqui no input, né, na opção input, aqui ó, vamos colocar um requerido, que esse campo é obrigatório, vamos colocar um placeholder, que é uma informação que o usuário vai ver, digite um número. Porque essa opção aqui de requerido, para que não seja enviado esse dado sem estar preenchido. Ok. Aqui nós temos o label. Ok. Vamos Ctrl Shift F. Digite um número. E aqui, ó, eles têm autofocus, que é quando a página é aberta, automaticamente, né, esse primeiro campo ele vai receber o cursor ali no formulário. A princípio é isso, a gente colocou algumas configurações a mais, o name, campo é requerido, né, obrigatório, um placeholder que é um auxílio para o usuário. Bom, faltou então realmente ter colocado aqui o style sheet, né? Então vamos lá, está aqui o nosso formulário, aqui o nosso help, né, do e-mail. A gente não precisa desse help, vamos tirar isso aqui também. Vamos recarregar aqui. Então vamos lá, 1, 2. E o input type aqui tem que mudar também. Ele é text. Nós não queremos também essa parte aqui do e-mail help. A gente tem que ir adaptando o nosso formulário aqui. Vamos de novo. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Input type, não é e-mail, aqui é text também. Vamos recarregar. 1, 2. E ó, ele não está fazendo nada. Então vamos fazer a parte de programação. Novo arquivo. Arquivo aqui é soma, JS. Aqui nós vamos escrever o seguinte, vamos usar essa marcação aqui. Document
.read. Aí aqui a gente usa a opção function, abre parênteses. Esse comando jQuery aqui está indicando quando o documento for carregado. E aqui nós vamos passar o seguinte, essa identificação aqui do botão somar, na hora que ele for clicado, nós vamos passar uma função que vai disparar o seguinte. Repare que aqui, ó, tirando essa opção aqui, que é uma sintaxe padrão do jQuery, está sempre começando com $, nós passamos uma função e dentro dela uma função anônima. Vamos usar aqui o identificador do botão somar, porque nós chamamos aqui de somar. Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui, num1, vai receber quem? Nosso campo lá do HTML, que se chama número1.val. E nós vamos fazer o seguinte aqui também, num2 recebe número2.val. E se tudo der certo, nós vamos fazer aqui no nosso parágrafo, que se chama resultado. Nós podemos botar aqui HTML. E nós vamos fazer o seguinte, antes, né? Vamos somar aqui, num é igual a num1 mais num2. E aqui a gente passa o seguinte, resultado, dois pontos, mais num1, né? Fizemos a soma ali. Se tudo deu certo, é isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai copiar essa linha, vai adicionar essa linha a mais. E nós vamos fazer aqui, soma JS, conferir o caminho, tem que abrir o arquivo aqui. Se tudo deu certo, vamos executar de novo aqui no navegador e vamos ver se vai funcionar o nosso resultado. E a gente não vamos ser mais submit, né? Tem que ser button aqui, um botão normal, porque senão ele vai ficar mandando essa página para ele mesmo. Vamos recarregar. 2, ó, deu 12. Então, nós temos que converter aqui, ó, no soma, os nossos números para inteiro. Então, int, parse int. Converter os números para inteiro, porque senão ele está somando o texto. Fazemos essas duas coisas. Vamos executar novamente, mandar somar. 2, soma. E vamos ver se está acontecendo algum problema. F12. Está faltando um parênteses. Sim, aqui faltou um parênteses. F12, tá, pessoal? No navegador aqui a gente consegue chamar o debug. Então, vamos lá. 2, 3, agora sim. Então era isso. Isso que estava errado. A gente pode limpar aqui. Resolvemos o problema. Está pronto o nosso exemplo. Lembrando que aqui a gente não está tratando letras, tá? A gente só está contando que o usuário entre com as informações corretas. Bom, esse aqui foi uma revisão rápida, né, de juntar as peças, né, do CSS, enfim, do passo a passo. Lembre sempre, né, da sintaxe aqui do jQuery, analise aqui, ó, aqui a gente está usando palavras padrões do JavaScript, documenta a estrutura toda do JavaScript. Quando a página for carregada, então eu posso anexar ou fazer programações aqui. Isso também auxilia quando você trabalha com jQuery, que o documento seja carregado para então ser programado. Então, a gente fez aqui a conversão dos textos, né? Pegamos o ponto val, que é o que a pessoa for digitar. Poderia ser parse int ou parse float, se fosse um número com ponto flutuante. Fizemos a soma e mostramos o resultado lá no HTML. Tá? Então, é isso. Sempre cuidem com caminho, estrutura. Todas essas partes aqui, né, essas classes são do Bootstrap. Tá? Se você
tirar o arquivo de importação do Bootstrap. Vamos fazer até um teste aqui, ó. Vou tirar fora isso aqui. Vou mandar carregar. Ó, automaticamente ele perdeu toda a formatação e virou no HTML. Se eu colocar isso aqui, salvar, mandar carregar, ó a diferença. Então, muito útil essa biblioteca, como outras que tem também que são bem utilizadas. Mas é isso. Fez isso aqui, montou a tua estrutura HTML e depois você começa a trabalhar com JavaScript. Sempre cuida, tá? Na hora de programação, porque às vezes acontece de errar ponto e vírgula, errar o nome do comando, isso é bem comum, e principalmente, né, nome de função, seja nativa do JavaScript ou até do Bootstrap. Bootstrap não, jQuery. Eu vou apagar aqui o parênteses de novo, e mais um detalhe para auxiliar aí. Vamos mandar recarregar aqui, eu vou mandar somar. Vou apertar o F12. Olha só que interessante. Todos os navegadores têm, o do Firefox é bem útil. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, quando a gente vem na aba console, aqui aparece todos os erros de JavaScript, uma vez que a gente às vezes não consegue pegar isso por dentro do editor de texto. Seja o Eclipse, Visual Studio, enfim, às vezes não tem essa informação ali, tá? Ó, ele está dizendo que nesse arquivo aqui, na linha 4, na coluna 40, tem um erro. Então, vamos ver aqui se bate mesmo. Ó, estou na linha 4, mais ou menos aqui pela parte da coluna 40, pelo que ele está falando ali, tá? Estaria o erro. Não é bem na 40, mas enfim, o erro realmente está aqui. Aqui estaria na coluna 29, se a gente se basear aqui por baixo. Mas está resolvido o problema. Então, salvei. Né? Fique de olho no que ele está dizendo aqui. Vou mandar recarregar. Ó, sumiu, ele ficou ainda porque é da instrução anterior, mas veja que ele já sumiu daqui. Eu posso limpar isso aqui, mandar recarregar de novo. Ó, não tem problema. E tá aqui, ó, 1, 2, somou 3. Como dica final é para fechar, né? Se alguém quiser ir como desafio, tenta colocar um botão aqui limpar, que ao ser clicado, automaticamente limpo o conteúdo daqui e do parágrafo resultado e o cursor volta para o primeiro campo. Essa então é uma aula rápida de revisão de contexto de HTML, aplicação do CSS, no caso a biblioteca Bootstrap, e também do JavaScript, no caso a biblioteca jQuery. Se você gostou do vídeo, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fique bem, fique em paz e até a próxima.